noite. Antes eu não tinha me apresentado, eu sou o Eduardo. E sou um dos pastores aqui do Passo da Areia, mas sou um cristão que tem caminhado em restauração. Jesus me ama, apesar das minhas falhas, mas tenho lutado contra a intolerância, a raiva, a soberba. Quero te convidar a você sentar e nós lermos um pouco da palavra de Deus. Nós temos falado desde o começo do ano sobre avivamento, e esse mês nós estamos falando sobre avivamento nas casas. Então eu comecei a orar a Deus e refletir sobre alguns textos bíblicos que falaram muito ao meu coração sobre isso. Mas antes eu queria que a gente pensasse sobre uma questão importante, sobre cultura. Agora, recentemente, mês de setembro, eu estava falando com um tradicionalista gaúcho, e ele me falou que o movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, tem aproximadamente 30 milhões de pessoas envolvidas. Isso significa que é o grupo não religioso que só perde em número de pessoas para os escoteiros que existem no mundo inteiro, né? Agora, irmãos, se nós pensarmos sobre os cristãos, o cristianismo, o número ainda é muito maior. O cristianismo tem, segundo algumas estatísticas, aproximadamente 2,2 bilhões de pessoas que se declaram cristãos no mundo. É mais ou menos 30% da população mundial, aqueles que se declaram cristãos. Agora, irmãos, isso é um dado importante pelo seguinte: existe um movimento, um trabalho para que essa cultura se esfrie na tua vida e na minha vida. E é um trabalho que começa espiritual. Nós sabemos que nós temos um inimigo espiritual, e ele continua através de pessoas, através de situações, através de atividades, e ele sabe que ele não vai conseguir fazer com que eu e você deixemos de ser cristãos amanhã, mas sutilmente, aos poucos, nos fazendo esfriar na nossa cultura, naquilo que nós acreditamos, eles querem fazer com que a gente se perca, a gente saia dessa cultura e a gente passe a viver a cultura que todos vivem, ou alguma cultura específica, eu não sei, né? Agora, irmãos, então, pensando sobre isso, nós precisamos fortalecer em nossas casas, em nossas vidas, em nossas casas, a cultura do reino de Deus, a cultura do reino de Deus. E Jesus falou, lá em Mateus 7, e eu gosto do contexto em que ele falou isso, sobre nós construirmos nossa casa em um fundamento que seja firme, porque caso construída nesse fundamento, nós estaremos fortalecidos contra as dificuldades, os desafios que se apresentem contra a nossa casa, contra as nossas vidas. Eu quero ler contigo o texto bem conhecido, lá de Mateus 7, versículo 24 em diante, diz assim: Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, ao mesmo tempo que eu entendo que há força, há o sobrenatural de Deus sobre mim, enquanto eu estou procurando ouvir as palavras e as praticarem, tem um temor no meu coração, que se eu me afastar dessa cultura do reino, se eu me distrair, ou me envolver com outras coisas, a ruína vai ser grande. O texto diz que a casa desabou e o prejuízo foi enorme. E eu tenho visto pessoas viverem esse prejuízo enorme. Então, irmãos, hoje, Jesus quer nos encorajar a nós fortalecermos a cultura do reino em nossas casas. E não só com a nossa família, chamando outras pessoas para viverem isso conosco. Fortalecer a cultura do reino em nossos corações e nossas casas. Sabe que quando eu ouço Jesus falar aqui nesse texto, ouve essas palavras e as pratica, eu gosto de olhar sobre o que Jesus estava falando. Então, se você começa a fazer uma regressiva no capítulo 7, você vê logo ali antes desse texto, o que Jesus falou? Falou sobre falsos profetas. Falou, vão vir pessoas falsas
até dizendo que são de Deus, para pregar coisas enganosas e vão levar muitos com eles. Muitas pessoas vão cair nisso. Então, cuidado com os falsos ensinos, falsas culturas. Dizem que são boas, mas trazem prejuízo para nós. Pouco mais para trás, ele falou sobre porta estreita que leva para a vida e uma porta larga que leva para a destruição. Se eu volto um pouquinho mais no capítulo 7, ele estava falando sobre oração. Peçam, batam, busquem e vocês vão encontrar. Orem, oração. Volta mais um pouquinho no capítulo 7, ele começa a falar sobre não julgar o teu irmão, não apontar as falhas, mas ajudar. Depois, se a gente vai para o capítulo 6, a gente lê bem no finalzinho, Jesus falando que a gente não pode focar nas coisas materiais, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Essas é quais? O que comer, o que beber, o que vestir. Então ele está dizendo, não se distraiam com o material, mas foquem no reino, no espiritual. Ele começa, aliás, ele termina o capítulo 6 falando sobre isso. Só que o capítulo 6 foi muita dedicação para falar sobre esse assunto. Se você continua voltando, você vê Jesus falando, não sirvam ao dinheiro, porque vocês não podem servir a mim e ao dinheiro. Não dá para servir dois senhores. Então, de novo, chamado para que a gente não se distraia com as coisas materiais. Volta um pouquinho mais, ele fala sobre a importância de lembrar que os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, não fica desejando, cobiçando todo tipo de coisa. Foca no reino de Deus. Cuidado com as coisas que você tem planejado, cobiçado, querido. Depois, ele segue, eu estou fazendo uma regressiva, né? Falou sobre tesouros no céu e tesouros na terra. Ele disse, não acumulem tesouros aqui na terra, mas acumulem tesouros no céu, porque eles duram para a vida eterna. Os outros o ladrão rouba, a ferrugem destrói e etc. E se tu volta um pouquinho mais no capítulo 6, Jesus vai falar sobre jejuar, orar de novo, e ele também fala sobre ajudar o próximo com esmolas, sem querer se vangloriar por causa disso. Irmãos, por que eu fiz toda essa regressiva? Porque eu posso resumir o que Jesus estava falando com, ouve essas minhas palavras e as pratica. Eu posso resumir essas palavras com algumas coisas básicas, com busca por Jesus, dedicação, trabalho no reino de Deus, trabalho em oração, em jejum, em ajudar pessoas a conhecerem Jesus, ajudar com a obra social e etc. E também a cuidar para que eu não me envolva com as coisas materiais mais do que com Jesus. E aí, meus irmãos, vem, eu acho que o cerne da nossa conversa aqui hoje, que é o seguinte, a gente pode ter uma certeza sobre essa vida, nós precisamos trabalhar, não tem como você sobreviver sem trabalho, isso é certo, né? A não ser que você faça aquilo que eu ouvi aqui na reunião dos adolescentes, que você descubra como se faz fotossíntese e você viva de luz, né? Então, não tem como, né? Você vai ter que trabalhar. Agora, a grande pergunta que vem depois disso é, o meu trabalho está servindo a que propósito? Qual é o propósito do meu trabalho? A energia que eu tenho gasto como? Será que os planos que eu tenho feito apontam para Jesus, apontam para o céu? Ou será que a casa que eu tenho não tem servido aos propósitos de Deus? O carro que eu tenho não tem servido aos propósitos de Deus? O trabalho que eu tenho não serve aos propósitos de Deus? É tudo simplesmente um fim para eu ter coisas para o meu prazer. Então a gente precisa entender que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, de acordo com essa cultura que Jesus quer que eu viva, tem que apontar para o reino de Deus, tem que apontar para o Senhor. A minha energia maior tem que servir para as coisas espirituais, e o trabalho que eu faço aqui deve servir ao Senhor, aos propósitos, aos alvos que Ele tem para mim, e não os meus próprios, né? E aí então, eu comecei a pensar, inspirado num versículo que daqui a pouco nós vamos ler, que para que eu consiga viver isso, essa cultura do reino de que tudo precisa apontar para Cristo, Jesus precisa estar na minha sala. E esse é o título dessa mensagem. Jesus precisa estar na minha sala. Como assim? De tal forma que eu sempre, todos os dias, me cruze com Ele e entenda que eu preciso viver aquele dia para Ele, com Ele e para Ele, com Ele e para Ele. Interessante que eu comecei a pensar isso. Há uns meses atrás eu tinha falado sobre Apocalipse 3:20. O texto diz, está se dirigindo para crentes, para cristãos, Jesus dizendo, eu eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei
e cearei ou jantarei com ele. Então Jesus está falando para cada um de nós que nós precisamos abrir a porta para ele, para que ele entre e esteja conosco. Então todos os dias é dia de que o Eduardo precisa abrir a porta para Jesus. E eu precisava de passar por algum lugar que eu me lembre disso. E eu comecei a pensar, seria ideal que eu tivesse alguma coisa na minha sala que me lembrasse de Jesus. Alguma coisa que me lembrasse sempre que eu passasse por ali, me lembrasse de Jesus. E por que eu comecei a pensar isso? Porque lá em Isaías 11, versículo 10, diz o seguinte: naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Mas que raiz de Jessé é essa? Quem é esse Jessé? Jessé é o pai de Davi. E que raiz de Jessé é essa? A raiz de Jessé é o descendente de Davi, que é Jesus. Lá em Mateus 1, você pode ler, a primeira coisa que é dita lá é que Jesus é descendente de Davi. E, irmãos, a gente lê em Romanos 15, versículo 12, o seguinte: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E se você ler os versículos que vieram antes, fica claro que está falando sobre Jesus. Então, Isaías estava dizendo lá no capítulo 11, verso 10, que quando Jesus viesse, a raiz de Jessé, quando Jesus viesse, ele seria um estandarte para os povos. Um estandarte para os povos. O que é um estandarte? Um estandarte é uma bandeira. O estandarte é uma insígnia, é um símbolo de um grupo, de um povo. É algo que a gente usa para se lembrar quem nós somos, o que nós fazemos. É uma marca, uma bandeira. Muitas vezes as tropas não só carregavam essa bandeira consigo nas batalhas, mas também usavam essa bandeira como um sinal para que os seus vissem que ali é o local do encontro, da reunião ou do acampamento. Então exatamente tem essa ideia de que Jesus se tornou uma bandeira, um estandarte para os povos. E é interessante que o estandarte era carregado na batalha como uma coisa que lembrava a nós aqui que estamos carregando quem nós somos, por que nós estamos nessa batalha, mas também servia para outros olharem e entenderem quem nós somos, reforço da nossa cultura. E aí eu fiquei pensando o seguinte: seria ideal para mim, Eduardo, que eu tivesse ali, não bem na minha sala, mas no lugar ali onde a gente tem que passar sempre, todos os dias, uma cruz de metal, que não fosse muito alta, fosse meio baixa, sim, para que eu batesse a cabeça de vez em quando ali, de preferência todos os dias, e eu batesse assim e me lembrasse: eu me lembro quem eu sou, eu sei de que povo eu sou, eu sei que cultura eu pertenço, eu sou cristão, eu sou de Jesus, e hoje eu vou sair daqui para quê? Para fazer a vontade de Jesus, e o meu trabalho vai servir para isso, o meu carro vai servir para isso, e essa sala aqui, a minha casa, vai servir para isso também. É para isso que eu vivo, essa é a minha cultura. Irmão, só tem um jeito de nós conseguirmos manter a nossa família, manter a nós mesmos firmes com Jesus, se nós estivermos falando dessa cultura. Eu até tenho na minha sala lá uma parede, que a Sara pintou também, esse lettering lá, um texto lá de Deuteronômio, que diz que nós precisamos conversar sobre a palavra de Deus, levar ela escrita na nossa testa, falar quando a gente acorda, quando a gente dorme. Tem lá na minha parede, mas mesmo assim, tem vezes que eu me esqueço de Jesus, tem dias que eu me esqueço de Jesus. Não podia ser isso, meus irmãos. E eu acredito que nem essa cruz no meio lá do meu caminho vai ser suficiente, porque precisa ser algo do coração. Eu preciso me levantar e estar tão embebido, tão mergulhado nessa cultura, que eu já vou entrar no dia pensando sobre isso, com quem eu vou conversar, como eu vou fazer para viver mais disso. E é interessante, irmãos, que em João 3, lá quando Jesus estava falando sobre exatamente salvação, que ele tinha vindo para salvar, e no versículo 14 e 15, foi dito o seguinte, foi lembrado um episódio que Moisés viveu, foi dito o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O texto está dizendo que, assim, teve uma situação lá em Números 21, em que Moisés
estava orando porque tinham cobras venenosas matando as pessoas. E Moisés ora a Deus por uma solução, e Deus disse: põe uma serpente de bronze na ponta de um poste, e quem for picado e olhar para a serpente vai ser curado. E agora Jesus está dizendo, daquele jeito que foi levantado aquele poste com aquela serpente, eu também vou ser levantado aqui, e eu vou servir então como um estandarte, para que aquele que olha para mim é curado. Irmãos, é por isso que nós precisamos desse estandarte, porque nós precisamos a cada dia do renovo do Senhor. A cada dia a gente precisa da cura que Ele dá. A cada dia a gente precisa do sustento espiritual, do sustento emocional, do sustento físico que vem de Jesus. A gente não pode esquecer. Então a gente precisa olhar para esse estandarte, primeiro por nossa causa, porque nós precisamos do Senhor todos os dias. E é interessante que em João 12, um pouco mais para frente, está dito assim, ó: quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer. Então Jesus está dizendo, isso que vai ser levantado é a minha cruz. Esse é o símbolo, esse é o estandarte que vocês devem seguir. Então, irmãos, que nós possamos ter sobre nós esse estandarte, ter com a gente esse estandarte. Então precisa ser uma coisa que está no local, onde eu possa ver, me ligar com ele, mas eu preciso sair de casa com isso também, entendendo que eu estou em guerra, e que esse estandarte vai me lembrar quem eu sou, por que eu estou aqui na terra, para que eu trabalho, e vai ajudar outras pessoas também a entenderem que cultura é essa, quem é ele, quem é que está vindo ali, né? Então, irmãos, o avivamento nas casas vai acontecer quando Jesus for o meu estandarte, quando ele estiver na minha sala, amém? Meu estandarte, minha bandeira. E sabe, irmãos, então eu quero falar sobre essas características que eu já citei sobre o estandarte. A segunda verdade, a primeira é que Jesus precisa ser o meu estandarte, e a segunda verdade, o segundo encorajamento que eu quero que a gente guarde conosco, é que o estandarte, ele me lembra quem eu sou e o que eu faço, ou seja, no que eu creio e o que eu pratico. O estandarte me lembra quem eu sou e o que eu faço. Interessante que naquela situação da cobra lá, Números 21:9 vai dizer que se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Se olhasse, só se lembrasse e olhasse para o estandarte. Então, irmãos, é uma coisa necessária que a gente se lembre, que você coloque na sua agenda, que nós estejamos falando. Não te esquece amanhã de olhar para o estandarte, não esquece quem você é, não esquece de Cristo. Nós precisamos estar nos lembrando e vivendo isso todos os dias. Se a gente olhar, a gente vai receber o que Ele tem para nós. Se a gente olhar, a gente vai receber. Agora, interessante lembrar também de Mateus 10, quando Jesus disse o quê? Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. E lá em Lucas, que é um versículo paralelo a esse, né, vai dizer em Lucas 9, um pouco diferente, vai dizer o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Depois ele vai repetir aquilo que eu li lá em Mateus. Então ele estava dizendo, dia após dia, tome a sua cruz e me siga. Dia após dia nós precisamos pegar o nosso estandarte, lembrar quem nós somos, lembrar que nós temos que deixar coisas que nos distraem para trás e seguir ao Senhor, Jesus na sala. E aí, meus irmãos, eu fiquei pensando que uma cruz de metal na minha sala serviria para algumas coisas. Quando eu fosse olhar a televisão, por exemplo, ou quando eu fosse olhar o celular, o meu olhar teria que passar pela cruz e eu ia me perguntar, o que será que Jesus assistiria na televisão? Será que eu estou assistindo na televisão, é aprovado por Jesus? Será que eu estou vendo no meu celular, é aprovado por Jesus? Quando eu fosse falar com o meu familiar, meus olhos iam passar pela cruz, eu ia me lembrar a que cultura eu pertenço, e eu ia me perguntar, será que a forma como eu estou falando com a minha família é aprovada por Jesus? Eu ia sempre ter que passar pela cruz nas minhas decisões. Quando eu fosse planejar o meu dia, eu ia passar os meus olhos pela cruz e ia pensar, será que isso é plano de Jesus ou é a minha própria agenda? Será que Jesus planejou isso para mim? Ou eu é que estou fazendo os planos por aqui? Irmãos, o estandarte precisa estar diante de nós, no nosso coração, para que tudo o que a gente faça seja para Ele.
seja por causa dele. Essa é a cultura do reino de Deus, porque Jesus está dizendo, se você deixar as tuas coisas, se você perder as tuas coisas, você vai ganhar a vida verdadeira. Agora, se ficarem correndo atrás dos próprios planos, as coisas vão se perder. Então nós precisamos dessa cultura de dependência todos os dias, lembrar quem eu sou, pertenço a Cristo, Ele manda, Ele faz e eu sigo. Estandarte que me lembra que eu sou cristão e que eu vivo por causa de Cristo. Sabe que se a gente for tentar resumir, nós somos então o povo de Deus, nossa cultura é essa. Tá, e qual que é a nossa missão, qual que é a nossa tarefa? Como é que a gente podia resumir a tarefa dessa nossa comunidade aqui, da Igreja de Cristo na Terra? A gente pode resumir com 4, vamos dizer assim, podem ser 3 ou 4 principais, que resumem todos. Adoração a Jesus, nós precisamos adorar Jesus, precisamos nos ligar com Ele, precisamos fazer com que cânticos sejam entoados a Ele, orações, jejum, nós precisamos nos adorar a Jesus. Adoração é uma das missões da igreja, da nossa cultura cristã. A outra missão é o evangelismo, é ajudar outras pessoas a entenderem quem é Jesus e a adotarem essa cultura, a viverem a vida eterna que nós já temos, a vida com propósito aqui na terra, evangelismo. E junto, alguns até fazem essas duas se unirem, mas junto com o evangelismo nós temos a outra missão de ter compaixão das pessoas, de agir com ação social, estendendo o braço para as pessoas, ajudando elas emocionalmente e fisicamente. Então, ajudar pessoas. E por fim, a gente tem uma missão que é bem importante também, de edificar os crentes. A Bíblia diz que nós fomos equipados com dons para que a gente edifique a igreja, ou seja, que a gente ajude os cristãos a se firmarem ainda mais com Jesus. Então, se te perguntarem quem você é e o que você faz, você não vai responder, eu sou motorista, eu sou engenheiro, eu sou professor. Não, isso não é o que você é. Você é cristão, você é servo de Cristo. E o que você faz? Eu adoro a Deus, eu faço evangelismo, eu tenho compaixão das pessoas e eu edifico os crentes. É isso que nós fazemos, irmãos. Estão entendendo? As pessoas a cultura está tentando inverter essas coisas, está tentando fazer com que a tua corrida atrás do material seja a coisa que você mais faz, a coisa que te identifica, e não é. Nós precisamos voltar à cultura do reino. Eu sou cristão acima de tudo, e o meu trabalho, se eu faço alguma coisa aqui na terra, é um meio para levar pessoas para Cristo, é um meio para aproximar minha família de Cristo, é um meio para que eu fique mais perto de Cristo. Tudo tem que ser um meio para que eu viva mais a cultura do meu povo, que é essa que eu acabei de resumir. Amém, irmãos? Amém? E tem que começar na nossa sala, tem que começar em casa. Eu preciso começar o meu dia lembrando disso. De alguma forma nós precisamos arrumar um jeito. Pode ser que tenha um símbolo na tua casa, na tua parede, eu não sei. Pode ser que tenha um versículo como tem na minha. Temos que arrumar uma forma de lembrar quem nós somos e quem é a quem nós seguimos, né? E interessante que a gente pensa sobre isso e logo lembra da casa. Jesus estava dizendo, se você firmar a tua casa nesses princípios, nessas verdades e nesses princípios, você vai ter uma vida muito mais estável contra as dificuldades. As dificuldades vão vir, as tempestades vão bater na tua porta, mas a casa vai ficar firme. E nós vamos começar a colher esses frutos, irmãos. Mas nós precisamos, de fato, construir sobre esse fundamento. Sabe que eu fico muito feliz que essa semana eu estava conversando com alguns irmãos e lembrando de crianças que andam entre nós aqui, que a gente olha para elas, adolescentes também, e vê um grande potencial na vida cristã, porque pensam nas coisas do alto, né? E eu estava me lembrando, por exemplo, do João. O João, hoje mesmo, sabe qual é a primeira coisa que ele me falou? Ele disse, pastor, no final quero falar contigo. Todo culto, meus irmãos, todo culto. O João vem no começo, já disse, pastor, não sai antes de eu falar contigo. E sabe o que ele tem para falar comigo? Ele tem perguntas sobre a Bíblia. Ele tem perguntas sobre a Bíblia. Ele sempre tem perguntas sobre a Bíblia. Porque ele está sempre pensando, a cabeça dele está no reino de Deus, está no reino de Deus. Essa semana eu ouvi de uma outra criança, né, os pais dizendo que a criança tem ido para a escola, tem agora um hábito de perguntar para os professores, para todo mundo, tu é de Jesus? Tu é de Deus? Né?
sabe? Tipo, por que ela tem na cabeça? Porque ela está pensando, porque eu sou de Jesus, a coisa mais importante que ela tem na cabeça é, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Isso é o que devia ser para nós também, irmãos. A coisa mais importante, tu chegando no lugar e dizendo, eu sou de Jesus, vocês são de Jesus? É a coisa mais importante que a gente tem, meus irmãos, é a nossa identidade. Só que às vezes a gente se distrai, a gente acaba se ocupando demais com outras coisas. Então é isso, irmãos, precisamos mergulhar nessa cultura. E por que essas crianças e esses adolescentes têm vivido isso? Porque em casa, na sua sala, esse é o assunto. Porque na sua casa, os pais estão apontando, olha para cima, olha para Jesus, olha para cima, olha para Jesus. E nós precisamos fortalecer isso nos nossos lares, de tal forma que a gente sinta a vontade de ter mais pessoas naquela sala para ouvir também. Agora a gente pode chamar outros, vamos chamar outras pessoas para virem. E esse é o nosso sonho quando a gente fala de PGM. A gente queria que as famílias que se unissem, as famílias cristãs, para chamar mais pessoas para ouvirem dessa grande notícia que nos deu vida eterna e uma vida com propósito, uma vida de fato feliz e com sentido aqui na terra. Então, irmãos, é um movimento cultural, da cultura do reino de Deus nas nossas casas que transborda na vida de outras pessoas. Então eu quero te convidar a você participar disso. Você pensar talvez em participar desse curso que a gente vai fazer nessa quarta e na próxima, para preparar pessoas para serem líderes de PGM. Talvez você, bom, eu vou abrir a minha casa agora, então, e eu quero participar e quero ver como é que é, porque eu quero ajudar pessoas a virem para a cultura do reino. Então, irmãos, é um encorajamento para que a gente viva isso mais profundamente. Eu fiquei pensando que, se Jesus está na minha sala, Ele está perto da janela. Quando eu estiver na sala falando comigo, Ele está perto da janela. Por que Jesus estaria perto da janela? Porque Ele está preocupado com os que estão lá fora. Ele está preocupado com o Eduardo, sim, mas Ele também está preocupado com os que estão lá fora. Eduardo, tu já está na vida eterna. Está boa a nossa conversa, mas eu queria que tu não te lembrasse, não te esquecesse dos que estão lá fora. Eu estou preocupado com os que estão lá fora. Jesus já está na janela. Então, quando eu vejo Jesus na minha sala, eu me lembro quem eu sou, o que eu faço, me ligo com Ele, mas eu também preciso me lembrar de quem está lá fora, Então, a terceira verdade é que o estandarte também vai servir para que as pessoas saibam quem eu sou e o que eu faço. O estandarte, a presença de Jesus na minha vida, precisa ajudar outras pessoas também a conhecerem Ele, a conhecerem essa cultura, a saberem quem é que está. Sabe que então o versículo que me moveu para essa palavra foi Isaías 11, versículo 10. Agora no capítulo 49, essa ideia do estandarte aparece de novo. Só que é interessante que antes de aparecer isso no versículo 22 ele disse que haveria um tempo em que Deus levantaria a sua bandeira e os outros povos seriam atraídos para conviver com Israel, conviver com o povo de Deus. E antes de falar isso no versículo 22, no 6, ele tinha dito uma coisa para Isaías que é interessante para o Antigo Testamento. Ele tinha dito para Isaías, é pouco tu fazer a diferença aqui em Israel. Eu quero que tu seja luz para os gentios. Os gentios eram os outros povos. Ele estava dizendo, Isaías, é pouco tu ficar trabalhando aqui entre o povo de Israel. Quero que tu vá ser a diferença lá nos gentios. E daí aparece de novo aquela ideia da bandeira que é estendida para que outros povos vejam e saibam, é lá a reunião, e eles venham. Então esse estandarte, irmãos, é para que a gente possa erguer e trazer pessoas para a nossa cultura, trazer elas para o nosso povo. Então ele precisa nos motivar, nos lembrar e nos levar para isso. Sabe uma coisa interessante sobre o ensino, sobre ajudar pessoas a conhecerem Jesus? É que eu cresço muito quando eu estou ensinando. Tanto espiritualmente, o favor de Deus vem sobre mim, é o que Jesus mais quer que eu faça, quanto o ensino, o aprendizado se fortalece. Se tu for falar para alguma pessoa, como que a pessoa, nessas semanas, os meus alunos lá de teologia me perguntaram, como que eu faço para memorizar melhor os versículos bíblicos? E eu fiquei pensando e orando sobre isso. Bom, são estratégias simples de didática, né? Você precisa ler o texto, anotar, se você fizer anotações, você vai memorizar um pouco mais. Se você lê em voz alta aquilo que você escreveu, você vai memorizar um pouco mais. Se você continuar falando sobre isso com outras pessoas, mais ainda. Então, quando você falar com outros, você vai gravar mais o que você está dizendo. Vai gravar mais o que você está falando. E quando você está preparando esse tipo de estudo, você cresce muito, irmãos. Eu preparando uma pregação dessa aqui, cresço demais. Então é um encorajamento para que a gente possa ajudar outros a crescerem, que nós vamos crescer muito também com todos esses ensinos
essas palavras e tudo mais. Então, irmãos, a gente precisa muito. Nada de recurso tecnológico, não existe um motor de busca na internet, não existe uma concordância bíblica que vai substituir o teu ensino na vida de alguém. Nada substitui o ser humano, nada substitui o ser humano. Então Jesus precisa de ti, Jesus precisa de ti. Não adianta a pessoa ir procurar na internet, ela não vai aprender tão bem quanto o Espírito Santo que habita em ti, usando a tua vida para ensinar alguém. E você vai crescer, você vai avançar, você vai se alegrar, vai ser uma aventura especial. Então te coloca na missão, te coloca na presença de Jesus com esse estandarte. Lembra por que você está aqui na terra? É para trabalhar para isso, é para ajudar pessoas a serem discípulos de Jesus. E Jesus quer a tua vida, nada substitui o ser humano, Ele quer te usar para que essa missão siga em frente, né? Certa vez um amigo meu, que não é cristão, num encontro que a gente teve, tomar um café, ele me perguntou: Eduardo, engraçado, né, que a gente está sempre tomando café junto aqui, e tu sempre fala sobre Jesus e tal. E ele perguntou: tu fala sobre Jesus, ou tu anda comigo e tu fala sobre Jesus porque tu é meu amigo, ou porque é o que tu faz? E eu disse para ele: as duas coisas, porque eu não sei viver sem fazer isso. Não é porque eu sou pastor, eu acho que qualquer um de nós precisa fazer isso, é isso que a gente faz. Por quê? Porque eu sou cristão, primeiro eu sou cristão, depois eu sou outras coisas, né? Então, é isso que a gente faz, a gente fala da nossa cultura, a gente vive essa cultura, a gente ajuda outras pessoas a entenderem: Jesus é o Salvador, Jesus é que pode te salvar, te dar vida eterna, né? Eu me lembro que ouvi o ex-piloto de Fórmula 1, o Alex Dias Ribeiro, uma vez falar que ele era piloto de Fórmula 1, e as pessoas perguntaram: quem tu é? Sou piloto de Fórmula 1, só que teve uma hora que isso acabou e ele não sabia quem ele era mais. Até um dia então que ele se encontrou com Jesus, e hoje ele diz: hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei quem eu sou. Então, irmãos, ser cristão é o que nós somos, e falar de Cristo é o que a gente faz. Então que a gente possa fazer da nossa sala, da nossa casa, o grande motor para isso, o grande impulso para isso, para que todo dia a gente fale sobre isso, a gente viva isso, e a gente saia da nossa casa falando dessas coisas, né? Para finalizar, quero ler um versículo que está em Mateus 13, versículo 44, vocês devem conhecer, que diz assim: Jesus disse: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Ou seja, Jesus está dizendo: o reino de Deus é quando o sujeito descobre algo que vale a pena deixar todo o resto para trás, vender tudo que tem, para viver para aquilo, para trabalhar para aquilo, para focar naquilo. Esse é o reino de Deus, irmãos. E nós precisamos ter essa bandeira na nossa casa, lembrar que se nós estivermos focados em Jesus, nós estamos construindo nossa vida, nossa família, nossa casa na rocha. Estamos firmados num grande fundamento, e nós podemos ajudar outras pessoas a viverem isso também. Eu queria te convidar agora a nós ficarmos em pé e você fazer uma oração através dessa canção que nós vamos cantar, que diz: eu queria que você pensasse na tua vida, na tua família, na tua casa, porque a música diz: essa casa é tua casa, e eu deixo ela para você, nós deixamos ela para você. Jesus, quero que tu tome conta de tudo, quero que tu tome conta de todas as coisas, quero viver mais contigo, mais da tua cultura, quero deixar mais coisas para trás hoje, quero viver mais de ti, mais da tua cultura. Queria que você pensasse se Jesus tem sido de fato teu estandarte, se você tem feito os planos pensando nele. Eu queria que você se perguntasse em quais áreas isso não tem acontecido, em que áreas eu de fato tenho me distraído, que coisas que Jesus está me pedindo nessa noite que eu pare de fazer, que coisas que Ele está pedindo para que eu comece a fazer. Eu queria que essa noite fosse uma noite em que você saísse daqui fazendo mais pelo Senhor, fazendo mais pela cultura do reino. Eu queria que você tomasse uma decisão, se perguntasse agora e falasse para Jesus: Jesus, eu vou mudar tal coisa, eu vou parar com tal coisa, ou eu vou começar tal coisa.
porque eu sei que isso vai te honrar, eu sei que isso vai levar minha família para perto de ti, isso vai fazer com que minha casa esteja mais próxima de ti, isso vai transbordar na vida de outras pessoas, e eu quero mais de ti, Senhor, quero mais a tua cultura, não quero me distrair, quero mais de oração, quero mais de jejum, quero mais de evangelização, quero mais de amor ao próximo, de adoração. Eu queria que agora você falasse com Jesus, de maneira especial, e fizesse um voto com Ele, fizesse um voto dizendo: Jesus, eu me comprometo a mudar isso, me comprometo a mudar tal coisa, me comprometo a fazer tal coisa. Eu queria que você fizesse um compromisso com Jesus agora. Fala com Ele aí do teu lugar. Talvez começar a ensinar a Bíblia para alguém, talvez convidar alguém para ir na tua casa, ouvir do Evangelho do Senhor, talvez ajudar alguém do teu trabalho a conhecer o Senhor Jesus, talvez crescer na oração, no jejum, talvez ajudar a tua própria família a crescer no Evangelho. Oh Jesus, queremos mais de ti, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que só encontraremos satisfação em ti, nada mais pode nos satisfazer, Senhor. E enquanto estamos nos preparando para a vida eterna, queremos viver o máximo que pudermos aqui nessa terra contigo, Senhor. Tudo que tu planejou para nós aqui nessa terra, Senhor, contigo, Senhor. Queremos, Senhor, viver focados no teu Evangelho, na tua cultura. Não queremos, Senhor, ouvir outras vozes, mas apenas a tua, Senhor. Sabemos que tu é quem nos amas verdadeiramente, que tu é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E queremos, Senhor, te agradecer por nos lembrar da tua missão, a missão que tu deixou para nós nessa terra, Senhor. E queremos nos comprometer hoje como bons soldados teus, a estarmos fazendo a tua vontade. Queremos que tu seja de fato o nosso estandarte, que tu vá na nossa frente, Senhor, nos mostre o caminho. Queremos manter nossos olhos em ti, porque assim há cura, assim há fortalecimento espiritual, assim há saúde emocional, assim há, Senhor, força física. Olhando para ti, Senhor, temos tudo o que precisamos. Tu é o caminho, a verdade, a vida. E nós oramos hoje, Senhor, entregando nossas vidas mais uma vez a ti, fazendo esses votos que estamos fazendo contigo, de sermos, Senhor, mais daquilo que tu sonhou para nós, de estarmos nos livrando do que possa ter nos impedido até aqui, e decidindo fazer aquilo que pode ser feito, em nome de Jesus, Pai. Te louvamos por nos falar nessa noite, te agradecemos por renovar, Senhor, a nossa visão do teu reino, e oramos para que isso transborde na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, amém.